Você já terminou um relacionamento e, no meio de tudo aquilo, da dor, da confusão, das noites que não terminavam, sentiu uma coisa estranha? Uma coisa que você não conseguiu dizer para ninguém porque parecia errada demais? Um alívio. Não porque a pessoa era ruim, não porque você não amava, mas porque dentro daquele relacionamento você estava tão ocupada tentando ser suficiente que havia esquecido, completamente, como era simplesmente existir sem se justificar. Fica com isso por um segundo. Você estava num relacionamento, e dentro dele você se sentia menor do que quando estava sozinha. Isso não é coincidência. Isso não é falta de sorte. Isso não é porque você escolheu mal, ou porque os homens são todos iguais, ou porque o amor é assim mesmo. Isso é o que acontece quando a sua autoestima está construindo os seus relacionamentos por baixo dos panos, e você ainda nem sabe que isso está acontecendo. Eu vou te mostrar hoje como esse mecanismo funciona, não de forma abstrata, não com teoria de livro, mas da forma que ele vive dentro de você, no momento em que você aceita menos do que merece e convence a si mesma de que tá tudo bem. No momento em que você sente que precisa ganhar o amor de alguém, em vez de simplesmente recebê-lo. No momento em que você pensa, eu devo ter feito alguma coisa errada, quando o problema nunca foi o que você fez, foi o que você acredita que merece. E o mais importante, eu vou te mostrar como isso muda. Não com força de vontade, não com técnica de sedução, não fingindo que você vale mais até acreditar nisso, mas entendendo, de verdade nas camadas mais profundas, de onde veio essa crença, por que ela se instalou e por que você, inconscientemente, tem feito tudo para confirmá-la. Porque é disso que se trata. A sua autoestima não é passiva. Ela não fica parada enquanto você vive. Ela trabalha, o tempo todo, sem descanso, para construir uma realidade que confirme o que você já acredita sobre si mesma. Se você acredita que é suficiente, ela te leva para pessoas que te tratam como suficiente. Se você acredita, no fundo, que precisa se provar, ela te leva para pessoas que nunca ficam satisfeitas. Não porque você é masoquista, não porque você gosta de sofrer, mas porque o familiar dói menos do que o desconhecido. E o desconhecido, nesse caso, é ser amada sem precisar lutar por isso. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente avança. Mas antes, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você pense no último relacionamento que te machucou de verdade. Não no que aconteceu de fora, nas discussões, nas traições, nas decepções, mas em como você se sentia por dentro, como você se via, o que você achava que precisava fazer para manter aquela pessoa do seu lado. Você se lembra de ter diminuído uma necessidade sua porque tinha medo de parecer demais? Você se lembra de ter justificado um comportamento que, se uma amiga sua descrevesse, você diria claramente que era errado? Você se lembra de ter ficado aliviada quando aquela pessoa te deu atenção? Não porque a atenção era especial, mas porque a ausência dela tinha te deixado ansiosa demais? Esses 3 momentos têm uma coisa em comum. E não é a outra pessoa. É o que você acreditava, naquele momento, que valia. Autoestima não é um sentimento. Não é aquela coisa que você tem num dia bom e perde num dia ruim. Autoestima é uma crença estrutural sobre o quanto você merece ocupar espaço. No mundo, nas conversas, nos relacionamentos e no coração de quem você ama. E essa crença foi instalada muito antes de você conhecer qualquer um dos parceiros que te machucaram. Ela foi instalada na infância. Não necessariamente de forma traumática. Não necessariamente por pais ruins ou situações extremas. Às vezes de forma sutilíssima, quase invisível. Quando você correu para mostrar algo que fez e o adulto estava distraído. Quando você chorou e ouviu para de drama. Quando você foi comparada com um irmão, com uma prima, com uma colega e sentiu naquele momento que do jeito que você era, não era suficiente. Essas microexperiências não parecem trauma, mas o cérebro de uma criança não distingue microtrauma de macrotrauma. O que o cérebro de uma criança faz é muito mais simples e muito mais poderoso. Ele aprende o que é seguro e o que é ameaçador, o que garante amor e o que arrisca a perda dele.
E quando uma criança aprende que o amor dos adultos ao redor dela é condicional, que ele vem quando ela é boa o suficiente, quieta o suficiente, feliz o suficiente, ela internalizou uma equação devastadora. Eu preciso me provar para merecer amor. Essa equação não vai embora quando você cresce. Ela só muda de endereço. Ela sai dos pais e vai morar nos parceiros. Sai do esforço de ser uma boa filha e vai para o esforço de ser a parceira perfeita. Sai da criança que queria a aprovação e vai para o adulto que aceita menos do que merece, porque pelo menos aquela pessoa ficou. E aqui está o mecanismo que eu quero que você veja com toda a clareza possível. Quando você tem uma autoestima construída sobre a premissa "eu preciso me provar para merecer amor", você não escolhe parceiros de forma aleatória. Você escolhe parceiros que confirmarão essa premissa, não conscientemente, não deliberadamente. Mas o seu sistema interno reconhece, em alguém emocionalmente indisponível, um ambiente familiar. Reconhece o desafio. Reconhece a dinâmica de conquistar o que não foi dado de graça, e chama isso de paixão. A intensidade que você sente no começo de um relacionamento com alguém que não está completamente disponível, essa ansiedade deliciosa de não saber ao certo, esse alívio imenso quando finalmente aparece uma mensagem, isso não é química. É o seu sistema de apego se ativando numa frequência conhecida. É o seu cérebro dizendo: esse padrão eu conheço, sei como sobreviver aqui. E o pior, quando aparece alguém genuinamente disponível, alguém que liga quando diz que vai ligar, que está presente sem você precisar buscar, que te escolhe sem fazer disso um favor, muitas vezes você sente nada, ou pior, sente que algo está errado com aquela pessoa, porque a disponibilidade não ativa o sistema. Não tem o desafio, não tem a prova a ser feita. E o seu sistema interno, que foi construído para conquistar amor e não para recebê-lo, não sabe o que fazer com alguém que simplesmente ama. Isso é o que eu quero que você entenda. O problema nunca foi a escolha errada. Foi o que você estava preparada para reconhecer como amor. Agora eu preciso que você pare aqui por um momento. Respira. Não porque o que eu disse foi pesado demais, mas porque o que eu disse pode ser a primeira vez que algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear finalmente tem palavras. E palavras são o começo da mudança. Se você chegou até aqui e sentiu aquele frio no estômago do reconhecimento, se você pensou, ela está descrevendo exatamente o que acontece comigo, eu quero que você escreva nos comentários uma coisa, só uma frase. Não precisa ser elaborada, pode ser só isso. Eu aprendi a conquistar amor em vez de recebê-lo. Escreve isso, não para mim, para você. Porque às vezes a transformação começa no momento em que a gente declara, em voz alta ou por escrito, uma verdade que viveu em silêncio por muito tempo. Agora vamos para a parte que muda tudo. Entender o mecanismo é metade do caminho. A outra metade é construir uma alternativa real. Não como técnica, não como afirmação positiva que você repete no espelho sem acreditar, mas como uma nova crença instalada em experiências reais. A autoestima não se constrói com convicção, ela se constrói com evidências. E a primeira evidência que você precisa começar a coletar é essa. Como você se trata a si mesma no dia a dia, nos relacionamentos, mas também fora deles, determina exatamente o nível de tratamento que você vai aceitar como aceitável. Vou dar exemplos concretos, porque esse ponto é fácil de entender em teoria e difícil de ver em prática. Quando você cancela algo que queria fazer porque alguém precisou de você, e você faz isso sem nem perguntar se dá para ser outro dia, você está enviando uma mensagem para o seu sistema interno. As necessidades dos outros são mais urgentes do que as minhas. Quando você sente raiva de um comportamento do parceiro e engole a raiva porque não quer criar conflito, não quer parecer chata, não quer que ele fique chateado, você está enviando outra mensagem. A minha paz emocional é negociável. Quando você justifica um comportamento que claramente te machucou, mas ele tem trauma, mas ela não faz isso por mal, mas eu também não sou perfeita, você está enviando uma terceira mensagem. Eu não confio no que sinto o suficiente para confiar em mim mesma. Essas 3 mensagens repetidas dia após dia
constroem a estrutura invisível que decide, sem você perceber, quem fica, quem entra e o que você aceita. Não porque você seja ingênua, mas porque você aprendeu muito cedo que existir de forma completa era arriscado. E aqui está a coisa que ninguém fala sobre isso, e que eu preciso que você ouça com atenção. O padrão que te machuca existe porque um dia ele te protegeu. A menina que aprendeu a diminuir suas necessidades para não sobrecarregar a mãe que estava exausta, ela não estava sendo fraca. Ela estava sendo inteligente. Estava sobrevivendo da única forma que sabia. A adolescente que aprendeu que amor vem com condições, que é preciso ser de determinada forma para manter a aprovação de quem ela precisava, ela não estava sendo ingênua. Ela estava se adaptando ao ambiente que tinha. Honrar essa criança não significa justificar o padrão hoje. Significa entender que você não escolheu isso e que, portanto, você também pode escolher diferente. A mudança não começa com "eu preciso ser mais forte". Começa com "eu entendo por que desenvolvi isso e agora tenho informação suficiente para fazer diferente". Então, como isso muda na prática? Começa com o que eu chamo de prática de honestidade afetiva, que é, simplesmente, a decisão de parar de mentir para si mesma sobre o que sente e o que quer. Não de forma dramática, não abandonando tudo, mas em pequenos momentos, todos os dias, você começa a notar quando está aceitando menos do que quer. E em vez de justificar, você simplesmente registra. Você não precisa agir imediatamente, mas precisa parar de fingir que não sentiu. Porque é no espaço entre o que você sente e o que você permite que o seu sistema de autoestima opera. E quando você começa a colapsar esse espaço, quando o que você sente e o que você permite começam a se alinhar, algo muda estruturalmente. Você começa a ser uma pessoa que, quando está desconfortável, fala. Que quando não quer algo, diz. Que quando alguém trata você de forma que não corresponde ao que você merece, não convence a si mesma de que estava errada. E quando você se torna essa pessoa, não por técnica, mas por convicção acumulada em pequenas escolhas reais, o tipo de relacionamento que você atrai muda. Não porque você ficou mais bonita ou mais interessante ou aprendeu as estratégias certas, mas porque o que você emite mudou. O que você está disposta a receber mudou. E o filtro invisível através do qual você escolhe quem entra na sua vida foi recalibrado. Isso não é magia. É consequência direta de quem você se tornou por dentro. Existe um nível disso que vai mais fundo do que o que conseguimos cobrir num vídeo. Um nível que toca nas crenças mais antigas. Aquelas que nem sabemos que temos porque estão incorporadas na forma como respiramos, como nos posicionamos numa sala, como falamos de nós mesmas quando ninguém está olhando. Se você quer trabalhar nesse nível, com ferramentas específicas, numa sequência que realmente move a estrutura interna e não só a superfície, o Autoestima Inquebrável é o próximo passo natural do que você ouviu hoje. Não é uma coleção de dicas. É um protocolo de reconstrução, da crença para o comportamento, do passado para o presente, do que você aprendeu que era para o que você decide que é. O link está na descrição, mas antes de você ir, se inscreve aqui. Não porque você quer acompanhar um canal, porque você escolheu a profundidade, porque você ouviu isso até o final. E isso diz algo sobre quem você está se tornando. E agora eu quero te deixar com algo que você pode levar. Não como motivação, como verdade. A qualidade do amor que você aceita hoje é exatamente proporcional à crença que você tem sobre o quanto merece ser amada. Nem mais, nem menos. E essa crença não é definitiva. Não é quem você é o que você aprendeu. E tudo que foi aprendido pode, com as ferramentas certas e a coragem de olhar para dentro, ser reaprendido. Você já está sendo essa pessoa. O fato de você estar aqui, ouvindo isso, já é evidência de que algo em você decidiu que merece mais. Não desperdice essa decisão.